Olá, eu sou o Lucas Andrade, editor de Money Report, e converso agora com o Maurício Cascão. Ele é CEO da Mandic, empresa de soluções em nuvem. Tudo bem, Maurício? Obrigado pela gentileza. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo. Maurício, para a gente abrir essa conversa, eu queria que você contasse para a gente como a pandemia do novo coronavírus tem impactado as operações da companhia. Olha, Lucas, nós somos uma empresa especializada em computação em nuvem, então, nesse momento, né, foi uma grande vantagem a gente já trabalhar em nuvem, já ajudar os nossos clientes a trabalharem em nuvem. Para a gente foi uma mudança relativamente simples. Eu posso detalhar para vocês que são mais de 300 pessoas que estão trabalhando remotizadas. A gente já tinha uma cultura dentro da organização de trabalhar remotizado, não impactava todas as áreas. Eu acho que mesmo a gente sendo, enfim, um dos agentes transformadores, né, que carregam aí esse bastião da nuvem, a gente tinha algumas ideias que determinadas áreas elas tinham realmente que funcionar dentro da empresa, área financeira, área de pessoas, mas a preparação para a gente foi feita no arco de uma semana. A gente se antecipou à questão da quarentena em São Paulo. A gente começou a ver a movimentação no mercado e decidiu, olha, vamos rodar essa chave, porque tudo indica que, olhando um pouco o cenário internacional, etc. Então foi preparação de uma semana, a gente rodou a chave até inicialmente, foi no dia 16 de março, como se fosse um piloto, para a gente validar essa operação 100% remotizada. Depois do primeiro dia, a gente já ao longo do dia decidiu, foi tão suave a migração para a gente, que a gente falou, olha, vamos estender até o final da semana, e chegou no final da semana, a gente decidiu, olha, esse aqui agora para a gente é o novo normal. Tá? Então foi uma rodada de chave muito rápida, hoje são 300 pessoas trabalhando remotizadas, a gente, em momento algum, a gente teve descontinuidade na prestação do nosso serviço. Enfim, tem sido uma boa experiência para a gente. Tá? Eu acho que eu costumo dizer que nós somos, enfim, nesse contexto, como empresa, a gente faz parte do 0,01% que rodou essa chave para trabalhar remotizado, já tinha a cultura para trabalhar remotizado, os sistemas já todos rodando em nuvem, mas continua prestando o seu serviço, vamos dizer, entre aspas, normalmente. Nunca houve descontinuidade na prestação de serviço. Eu digo que a gente faz parte do 0,01% das empresas que continuou trabalhando dentro desse novo normal. Então, nesse sentido, a gente é um felizardo. E falando do cenário em geral em relação às soluções em nuvem, como estava antes e como está agora, falando das empresas? As empresas, de certa forma, assim, não dá para falar que preparam para enfrentar uma situação dessa que ninguém espera para uma pandemia, mas para uma situação atípica, que tivesse que mudar as operações, passar parte do time para o trabalho remoto. As empresas estavam preparadas para essa mudança tão brusca, tão repentina? Não, isso aí com certeza não estava, Lucas. Até de novo, a gente não estava 100%, a gente tinha os nossos preconceitos, né? E a gente vive e respira isso. A gente sempre acompanhou algumas empresas e achava legal, né? Ou seja, a gente já via que era viável você trabalhar 100% remotizado, mas na nossa visão aquele não era o normal. Ele era uma prova de conceito, né? Neste momento tornou-se a única opção. Então você viu uma mudança que foi, a gente brinca no forceps, né? Às vezes as grandes mudanças elas acontecem dessa forma, né? Tem junto com a mudança um pouco de trauma. Então não posso dizer que foi um processo tranquilo para as empresas, muito pelo contrário. Eu ainda vejo algumas organizações mais tradicionais que só estão aguardando uma brecha para uma retomada, para poder voltar ao modus operandi anterior, todo mundo no escritório, enfim, as pessoas. É, então, esse momento que a gente está vivenciando, a gente não pode dizer que seja o normal. A gente diz, mas a gente está trabalhando em home office. Isso aqui também não é um home office. O home office ele costuma ser uma política que você tem na organização, que você permite que os colaboradores, 1, 2, 3 dias na semana, eles possam ficar em casa. Isso aqui a gente vivencia uma situação bem diferente, que não existe outra opção que não seja ficar em casa. A gente está fazendo a entrevista, está todo mundo em casa. A gente busca o melhor ambiente dentro de casa para poder trabalhar, a gente se adequa, né, com as crianças em casa, etc. Então, enfim, é uma situação bastante particular. E isso, a gente falando em empresas ligadas à tecnologia, ainda conseguem fazer, vamos dizer, do limão à limonada. Quando a gente pensa em comércio, varejista, loja, restaurante, setor de entretenimento, ali é literalmente, a porta está fechada.
As pessoas não estão trabalhando ou estão se virando, assim, conseguindo fazer uma fração das coisas que faziam numa situação normal. Tá? Então, enfim, tem muitos desafios nesse trabalho remotizado. Então, para a adaptação desse cenário, que soluções, que demandas vocês passaram a receber? Quais são os principais pedidos que vocês receberam para as empresas se adaptarem a esse cenário? Olha, no nosso contexto, a nossa característica, a gente, enfim, especializado em computação em nuvem, a gente ajuda os clientes nessa jornada para a nuvem, na transformação digital. Esses clientes eles podem estar funcionando tanto na estrutura do nosso parceiro AWS, quanto na nossa própria infraestrutura. É, na rodada de chave, o que a gente percebeu? Eu acho que tem três coisas aí que vieram muito forte. Tá? Uma delas foi trabalhar remotizado não é simplesmente você ter um computador, você estar em casa, conectar aquele computador à internet e você ter as aplicações da empresa disponíveis em nuvem. Existe um aspecto cultural de você conseguir trabalhar remotizado. A gente está acostumado a estar no escritório, a precisar falar com alguém, levantar e buscar aquela pessoa, a organizar uma reunião presencial. Eu acho que ainda tem um aspecto latino da gente querer proximidade. Então, você passar a fazer tudo isso num contexto onde está todo mundo remotizado, cada um na sua casa, né, vai muito além de você ter as ferramentas adequadas. Então, acho que tem todo um leque aí de soluções de colaboração que as empresas têm que não somente ter à disposição, mas têm que aprender a utilizar. A gente tem utilizado alguns softwares, né? São como se fossem salas de bate-papo virtuais, porque você está no trabalho, sentado numa bancada, você está acostumado a ouvir, né, a conversa dos colegas, até a comentar com o colega que está sentado do seu lado. Você estando em casa remotizado, você não tem mais isso, mas você tem algumas soluções de software bastante inteligentes, onde todo mundo se conecta numa sala virtual. E aquela sala virtual, ela faz um pouco, ela supre um pouco esse gap de você não estar do lado do colega, mas o microfone ele identifica automaticamente quando alguém fala. Então você fala alguma coisa, os colegas que estão conectados na mesma sala, que geralmente são os colegas de trabalho, eles também ouvem e podem interagir. Então aquilo dá um conforto a mais, que é estou trabalhando e não estou sozinho aqui dentro de uma sala olhando para uma tela de computador. Eu, na verdade, estou conectado com os meus colegas, quando eu falo eles me ouvem e vice-versa. Então, acho que tem todo um aspecto aí que vai muito além das ferramentas, tem um aspecto de adaptação. Né? Amplificado nesse momento, onde não é uma situação voluntária, foi uma situação obrigatória. Então, acho que tem uma sensação aí de perda de liberdade, né? Uma sensação até de tristeza que vem com esse momento, que é legal ficar em casa, legal ficar 1, 2 semanas, legal aproveitar as crianças dentro de casa, mas eu não estou fazendo isso porque eu quero, estou sendo obrigado a. Né? Então, isso aí enfim, é toda uma outra seara, por isso que é importante a gente dizer, o que a gente está vivenciando não é a situação normal de home office, né? É uma situação extraordinária. Além de ferramentas, né, tem que ter um aspecto cultural para poder trabalhar. Uma organização que não tem dentro da sua cultura um aspecto de colaboração muito forte vai encontrar muita dificuldade no trabalho remotizado. Tá? Falando de ferramentas, né, talvez aí dois conjuntos, né, das mais óbvias. Uma é, além do computador e da banda larga, para você acessar com segurança as aplicações da empresa, tem que ter, no mínimo, tem que estar trabalhando com VPN. Se você não está trabalhando com VPN, você está abrindo brechas de segurança. A gente tem visto, né, uma preocupação crescente que durante esse momento que está todo mundo remotizado, tem tido um número de incidentes, né, de segurança maiores. Tem gente se aproveitando que determinadas empresas não estão trabalhando da forma mais segura nesse cenário remotizado. E tem um outro aspecto aí de não só de você ter a conexão segura, mas que as aplicações que são necessárias para você trabalhar, elas estejam acessíveis. Então, empresas que ainda estão numa fase inicial dessa jornada para a nuvem, que talvez ainda tenham aplicações data center dentro de casa, né, elas estão com uma dificuldade maior do que empresas que já estão mais evoluídas nesse processo, já consomem software como serviço na nuvem, já têm por hábito acessar aplicações através de um browser. Então, acho que, enfim, tem várias nuances aí entre uma empresa estar no início da jornada para a nuvem, uma empresa com mais maturidade. Não é somente uma questão de uso de ferramentas, mas tem um aspecto aí muito forte, que é a cultura de você conseguir trabalhar remotizado, de você conseguir colaborar com os colegas utilizando ferramentas, enfim, ferramentas de colaboração, ferramentas eletrônicas. Então, a gente pode falar que o grande desafio desse
esse momento de incerteza, a gente não sabe até quando vai as medidas de restrição e tudo mais, que o grande desafio dessas empresas no momento é criar um ambiente seguro para esse trabalho remoto? Olha, esse com certeza é um dos desafios, né? Mas, de novo, eu quero ir além. Né? Não basta ter um ambiente, você não ter uma cultura na organização para trabalhar remotizado. E aí entra a palavra de colaboração. Se as pessoas não são colaborativas, não conseguem trocar informação, não conseguem se comunicar utilizando as diferentes ferramentas de comunicação, haverá uma grande dificuldade no trabalho remoto. Da parte de tecnologia, eu acho que você tem que ter na cabeça as aplicações estarem num data center que esteja na nuvem, elas estarem num provedor de nuvem pública, você ter a possibilidade de consumir, né, capacidade computacional num formato elástico. Ou seja, precisa de mais, você contrata mais, né? Você tem a elasticidade para reduzir também a contratação. Essas são as coisas que vão facilitar esse processo. A gente está passando aí para um momento de transição e, infelizmente, a expectativa é que esse cenário vai durar muito tempo. Você que falou que algumas empresas já estão pensando na volta. Pela sua percepção, as empresas estão buscando soluções temporárias ou já processos definitivos para esse pós-pandemia? Olha, Lucas, é difícil dizer. Eu, pessoalmente, eu só enxergo pós-pandemia quando a gente tiver uma vacina. Os especialistas falam numa vacina, né, tempos médios de 1 ano e meio a 2 anos. Né? Então, a gente pensando dessa forma, mesmo pensando que tem toda uma energia para que alguma coisa aconteça esse ano, o cenário mais provável é que nós tenhamos vacina, né, para que todos, enfim, trabalhem em segurança naquilo que era, né, o modo normal de trabalhar, seria para 2021. Então, a gente enxerga um cenário longo, né? Esse cenário ele vai ter, enfim, ninguém tem bola de cristal, né? Existem setores que estão completamente parados. Aqueles setores entende-se perfeitamente que eles tenham pressa numa volta, e aí entram protocolos de higiene, de distanciamento social, etc. A forma como a gente raciocina isso, se a empresa tem flexibilidade para continuar trabalhando remotizada, muito provavelmente ela vai fazer uma volta gradual e eu acho pouco provável que esse ano a grande parte da economia volte a funcionar normalmente. Maurício, que tipo de serviços você avalia que é preciso acelerar? Que situações você vê que as empresas ainda tinham certo receio em digitalizar, colocar isso na nuvem e precisam ser acelerados com essa crise? Lucas, a gente gosta de pensar da seguinte forma: é, toda vez que tem crise, tá, e essa é uma crise é, bastante particular, tá, com expectativas de impactos muito grandes, como nem eu nem você vimos, tá? Quando você tem crise, a primeira reação do presidente de empresa, do empresário, do empreendedor, né, crise significa impacto forte na receita. Um impacto forte na receita, você pensando na saúde da sua empresa, é aquele momento onde você aperta o cinto, né, vem a frasezinha mágica, cash is king. Olho ao caixa, se a receita cai, você tem que trabalhar os custos. O que onera muito? É que a característica dos custos, você tem custos fixos e custos variáveis. O variável, com a diminuição da atividade econômica, ele tende também a diminuir. Então, um navega com o outro. Receita caiu, custo variável também cai. O problema é o custo fixo. Quando a gente olha para o custo fixo, a gente vê que o custo fixo, os grandes ofensores para qualquer empresa, folha e custo de infraestrutura. Então, eu diria para você que uma das coisas que esse tipo de crise está nos ensinando é que para que a empresa tenha mais resiliência, ela tem que fazer um trabalho muito forte, analisando e transformando a sua matriz de custos, para que ela consiga transformar o máximo possível de custo fixo em custo variável. Então, quando a gente pensa, o que a tecnologia tem a ver com isso? Tá? Vamos lá, computação em nuvem. A computação em nuvem, por definição, o custo da nuvem é variável, é elástico. É o mote, pay as you grow. Então você precisa de mais, você paga mais. Você precisa de menos, você paga menos. Então eu já antecipo para você, quem já tinha uma estrutura de custos, já tinha uma estrutura tecnológica, que já consumia nuvem, num momento como esse, inesperado, aquela empresa tem uma flexibilidade na sua matriz de custos
que uma outra empresa que não estava consumindo nuvem, no modelo mais tradicional, de data center, com equipamento dentro de casa, com um time técnico tomando conta daquela infraestrutura, nesse momento que as portas estão fechadas e ela provavelmente teve um impacto grande na sua receita, ela olha para essa matriz de custo, do custo fixo, e o custo fixo dói. Isso é o que acontece com 9 em 10 empresas, são os números que aparecem no mercado de demissões, busca desse seguro-desemprego que a gente está colocando, não somente aqui, mas nos Estados Unidos, etc., que a maior parte das empresas não está preparada para isso. Então, o que eu posso dizer, a tecnologia ela pode ajudar as organizações, endereçando de uma forma inteligente essa matriz de custo, fazendo com que uma parte representativa dos custos fixos, na forma de folha e de contratação de infraestrutura, eles sejam transformados para custos variáveis. Praticamente, enfim, sempre vai ter um baseline, vamos pensar assim, você não transforma um custo de data center, né, que classicamente é um custo fixo, num custo 100% variável, mas você consegue trabalhar com uma elasticidade muito grande. A ponto de você dizer, se a atividade da empresa caiu em 90%, né, e ela funciona toda em nuvem, provavelmente ela consegue diminuir em 90% o custo de infraestrutura de nuvem que ela tem. Então, a parte de infraestrutura você consegue endereçar e a parte de folha, ou seja, as pessoas que trabalham aquela infraestrutura, como a infraestrutura, quando ela vai para a nuvem, ela já fica mais modular, já fica mais flexível, ela já carrega software mais inteligente em cima dela, você acaba demandando menos gente para operar essa estrutura. Então, uma das coisas aqui para pensar nesse momento duro é rever a matriz de custos, transformar o máximo possível de custo fixo em custo variável, e a nuvem pode ajudar, endereçando tanto a parte de folha quanto a parte de infraestrutura. Então, a gente pode falar de uma forma geral que quem investiu de uma forma consistente em tecnologia está conseguindo minimizar com maior eficiência os efeitos dessa crise. Olha, eu diria que, Lucas, está pelo menos tendo a elasticidade que você precisa nesse momento. Tem uma Se você resposta não mais pensa... ágil, no caso. Desculpa? Poderia ter uma resposta mais ágil, então, para... Sem dúvida. Tanto para reduzir nesse momento, que é o que está todo mundo buscando, a maior parte das empresas, né, quanto para, no momento da retomada, você conseguir acelerar com mais velocidade. Então, qualquer estrutura que tenha sido migrada para a nuvem, ela parte de um pressuposto que a estrutura é elástica e quando você precisa de mais, você consome mais e paga mais. Quando a atividade diminui, você consegue reduzir com muito mais facilidade. Então, esse é um movimento que a gente tem ajudado muitos clientes. O que a gente tem visto nesse momento, depois daquela primeira mexida atabalhoada, como é que eu vou para a nuvem? Né? Enfim, uma parte das plataformas, a gente teve que aumentar a capacidade da parte das plataformas para que um número maior de pessoas acessando remotamente. Os clientes tiveram que se certificar que as pessoas dentro de casa tinham uma banda larga de qualidade. Sem banda larga não existe nuvem. Tá? Então, depois de toda essa parte logística, né, e essa calibragem, as pessoas estão distribuídas, a banda larga está adequada, conseguem acessar os sistemas e a camada de segurança necessária para isso funcionar. Tá? Eu acho que essa aí foi uma primeira passagem. Depois tem uma segunda passagem que e aquelas coisas que não estão na nuvem, que ainda estão custando caro para a gente operar. Como é que a gente consegue fazer aquilo modular? Então, agora a gente começa a ver as empresas, até cientes de que esse período provavelmente vai ser muito mais longo do que se deseja, elas voltarem para aqueles projetos transformacionais para que a gente consiga, enfim, transformar essa matriz de custo, né, de custo fixo de infraestrutura numa coisa mais flexível. Então, a gente começa a ver uma retomada nos processos de transformação digital, de aceleração para a nuvem. Maurício, então, para a gente fechar essa entrevista, a gente está no meio dessa pandemia ainda, não sabe quando ela vai acabar, quando a gente vai poder retomar as atividades normalmente. Mas, assim, falando agora, qual é a sua avaliação, qual é a sua percepção, qual poderá ser o legado dessa crise? Lucas, acho que com certeza, eu não teria dúvida, né, com certeza os escritórios vão ser menores. Eu acho que todo mundo aprendeu, né, que dá para trabalhar nesse formato. Né? Então, eu diria que aí o verdadeiro home office, na minha visão, ele vai fazer parte do padrão de engajamento dos novos modelos de trabalho. Vai ser padrão que exista a possibilidade do home office. O que é uma grande vantagem, sobretudo em São Paulo, Rio de Janeiro, grandes cidades, você perde tempo com deslocamento. Então, ele vai ser acoplado. Na minha visão, o modus operandi padrão vai ser: trabalho significa, né, que você tem um determinado número de dias, horas que você pode trabalhar remotizado, porque é viável trabalhar remotizado. Então, essa aí não tem dúvida.
E a segunda coisa, a gente verá durante essa crise que as empresas que conseguem ter uma matriz de custos mais flexível, elas serão as empresas, são empresas mais resilientes, são aquelas que vão conseguir adequar o custo, né, com a receita de uma forma mais fácil, que vão queimar menos caixa, que no momento da retomada estarão mais fortes para a retomada. Então, a gente não está imune a outras crises como essa. Eu acho que quando a gente vê um pouco a história, né, a Ásia já convive com eventos parecidos com o coronavírus. Se a gente olhar os últimos 10, 20 anos, aquilo, enfim, acontece com uma determinada frequência. Será que, enfim, vai passar a acontecer por aqui também? Né? A gente tem essa indicação. Então, a remotização do trabalho é uma, escritórios menores, com certeza, e uma matriz de custos que tem que ser variável, porque ninguém nunca pensaria que um evento como esse aconteceria, né? A maior parte das empresas com portas fechadas. Agora, e aí, né? A partir de amanhã a gente tem que estar preparado para isso também. Isso vai muito além de você ter um ambiente de disaster recovery, não só uma parte tecnológica de infraestrutura, mas também uma cultura mais flexível, né? De modo que a gente possa trabalhar remotizado, trabalhar de forma mais colaborativa e se adequar a momentos como esse de uma forma mais rápida. Maurício, muito obrigado. Agradeço novamente sua gentileza em conversar conosco, esclarecer as nossas dúvidas. Tá bom. Obrigado, Lucas. Foi um prazer aí, estou à disposição. Obrigado novamente. O Money Pod conversou com Maurício Cascão, CEO da Mandic. Obrigado pela atenção e até a próxima.